Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, os cumprimentos e o reconhecimento que todos os grupos parlamentares fizeram do trabalho que tem sido desenvolvido pelo Conselho e agradeço também as vossas preocupações e deixem-me dizer que as minhas palavras talvez tivessem sido mal interpretadas, é óbvio, e também o disse aqui, que nós, Conselho, e os senhores e as senhoras deputadas são os primeiros e os principais interessados em que isto funcione bem, é óbvio. O que eu disse é que as coisas têm funcionado tão bem que não tem havido necessidade desta Comissão Parlamentar se debruçar sobre estes problemas, mas chegou a altura desta Comissão Parlamentar se começar a debruçar sobre estes problemas. E aquilo que o que eu fiz aqui não foi nenhuma reivindicação, nem é recorrente, até porque é a primeira vez que eu falo publicamente sobre estas dificuldades e faço aqui, porque é perante a Assembleia da República que nós respondemos. Portanto, não é recorrente e não é uma reivindicação. Interpretem isto como apenas um alerta. E é um alerta muito sério que deve ser tido em conta. Eu não fiz a minha apresentação inicial, mas penso que também era desnecessário. Trabalhei com todos os senhores deputados, conhecem o meu currículo e, portanto, e se me elegeram para o primeiro mandato e se sou indicada é porque entendem que tenho essa capacidade e agradeço e reconheço. Em relação às questões concretas, foram tantas, eu vou centrar-me apenas naquelas que me são diretamente dirigidas e às quais eu tenho capacidade para responder. As outras ficarão para os meus colegas, obviamente. Quanto à senhora deputada Ângela Guerra, muito obrigada também pelas suas palavras e pelo reconhecimento do trabalho e da qualidade de trabalho que é mútuo. Em relação à avaliação e ao balanço, a avaliação é muito positiva, como já disse, foi extraordinária e eu também entrei neste Conselho num período histórico, porque se eu tive a possibilidade de trabalhar no Parlamento enquanto deputada no grupo de trabalho que elaborou uma proposta de lei de gestação de substituição e de alargamento dos beneficiários, depois tive a oportunidade de, neste lado, no Conselho, acompanhar todo o processo de materialização dessa lei e agora acompanhar o processo de execução dessa lei. Portanto, também entrei num período em que se fez história na procriação medicamente assistida em Portugal e espero que seja uma história feliz. Em relação às prioridades, foi o que já falamos aqui, as prioridades para o próximo mandato é, sobretudo, esta de dotar este Conselho de capacidade de resposta às incumbências que Vossas Excelências nos deram. É só isso, porque nós queremos responder e boa vontade seguramente não nos falta, não nos tem faltado, e a prova penso que está à vista e todos reconhecem. Portanto, as prioridades são essas. Efetivamente, a gestação de substituição traz-nos novos desafios, traz-nos novas competências. Esse será, e também foi aqui perguntado, esse será o grande desafio dos próximos tempos. As dificuldades concretas no dia-a-dia, perguntou o Sr. Deputado Moisés Ferreira se elas se refletem no acesso dos casais às técnicas. Nisso não se refletem porque é a nossa prioridade. Tudo o que esteja dependente da decisão de um Conselho para um casal aceder a uma técnica é prioridade. Não é pelo Conselho que há aqui aumento das listas de espera ou alguma dificuldade no acesso dos beneficiários a técnicas de PMA. Agora, as dificuldades notam-se noutra vertente. Notam-se, por exemplo, na fiscalização dos centros. Como é que uma entidade reguladora fiscaliza 26, agora já são mais, 28, talvez, centros de PMA em Portugal, se não tem um corpo inspectivo, se não tem capacidade sequer para analisar os relatórios em tempo, para pedir, porque depois há correções a fazer, ordenamos aos centros que façam essas correções. Depois a fiscalização sucessiva que deve haver para verificar se as correções foram feitas, foram realizadas. Como é que isso se operacionaliza? Como é que é possível com um Conselho, com uma reunião mensal, com a estrutura que nós temos, com o corpo de assessores que nós temos?
os centros têm funcionado bem, há uma grande responsabilidade dos profissionais de saúde, há uma grande responsabilidade dos diretores dos centros privados, há, e têm funcionado bem, mas a fiscalização, outros poderão falar melhor do que eu sobre isso, mas nós temos sido felizes porque efetivamente não tem havido problemas. Mas a fiscalização não tem, não conseguimos cumprir isso, não conseguimos. E em relação às demais dificuldades, as dificuldades, eu podia aqui elencar muitas, mas da carência de recursos, mas deixem-me dar 2 pequenos exemplos. Um exemplo da carência de meios. Os nossos assessores, por exemplo, trabalham os dados que vão chegando dos centros de PMA nos seus computadores portáteis privados, particulares. Porquê? Porque os computadores que o Conselho tem são completamente obsoletos, não têm sequer um receptor de Wi-Fi e, portanto, não se consegue fazer o tratamento nesses PCs. Isto é apenas um exemplo. Atrás disto vêm inúmeros exemplos que não vos passa pela cabeça, mas que efetivamente o nosso corpo de assessores se depara todos os dias. Depois, outro tipo de dificuldades prende-se, por exemplo, nós só reunimos uma vez por mês, é verdade, só temos uma reunião mensal, então com tanto trabalho não se justificaria a realização de mais reuniões por mês? Eu penso que se justificava, havia aqui trabalho para imensas reuniões por mês, mas não as podemos fazer. Primeiro porque, como disse o Sr. Presidente, estamos aqui em regime de ATL, todos nós temos os nossos trabalhos, as nossas funções e ter uma reunião do Conselho é um dia inteiro dedicado ao Conselho. E depois porque também, se o quiséssemos fazer, não havia recursos financeiros para pagar as deslocações porque isso é-nos pago. Não haveria sequer isso, não há orçamento para isso. Não há orçamento para isso, sequer. Portanto, e obviamente que também penso que não nos exigem que nós paguemos para vir trabalhar, não é? Portanto, paguemos as despesas de deslocação. Portanto, pronto. Apenas pequenos exemplos. Agora, em relação às interpelações da senhora deputada Isabel Galriça Neto, sobre as reservas que manifestou pelo avanço da estação de substituição sem que haja uma decisão do Tribunal Constitucional, nós cumprimos a lei só e somos muito rigorosos no cumprimento da lei. A lei está em vigor. Os pedidos chegam-nos, nós temos que dar resposta, temos prazos para cumprir e nisso somos escrupulosos. Portanto, não cabe ao Conselho essa decisão, cabe obviamente ao Parlamento, aos senhores deputados e, portanto, nós limitamos-nos a cumprir a lei. Em relação, eu estou a falar a responder muito por alto, obviamente que depois os meus colegas concretizarão. Em relação à campanha que a senhora deputada Carla Cruz falou e que é extremamente importante este assunto. Eu, quando cheguei ao Conselho, cheguei em 2016, o ano em que se estava a celebrar os 10 anos da procriação medicamente assistida, da lei da procriação medicamente assistida em Portugal. E era um ano simbólico e nós, nas nossas reuniões, pensamos como é que nós, Conselho, vamos assinalar este ano simbólico dos 10 anos da procriação medicamente assistida em Portugal. Como é que o vamos fazer? E surgiram várias ideias e uma das ideias foi essa campanha, porque efetivamente nós deparamos e temos consciência disso, da ignorância que há, sobretudo dos jovens, sobre as causas da infertilidade, sobre formas de prevenir a infertilidade, porque a infertilidade também se pode prevenir em alguns casos, e o desconhecimento total que há, o que agrava, obviamente, os dramas que depois nos chegam todos os dias ao Conselho para resolver. Esta ideia da campanha surgiu, nós pedimos
inclusive orçamentos a empresas que pudessem fazer essa campanha nos mídia, utilizando figuras mais ou menos mediáticas que pudessem chegar aos jovens. Nós tínhamos tudo delineado. Obviamente esbarramos em duas coisas. Primeiro, não tínhamos, obviamente, orçamento para nada, nem para fazer umas fotocópias, precisávamos de ajuda. Como é que nós fizemos isso? Pedimos audiências ao Sr. Ministro da Saúde e ao Sr. Ministro da Educação, para lhes colocarmos esta... E ao da Ciência e Ensino Superior, que é diferente do da Educação, para lhes colocarmos estas preocupações e para pedirmos esse apoio. Até hoje nós não recebemos resposta destes ministérios a esta carta que nós enviamos. Tivemos uma resposta, mas depois não se concretizou. Pronto. Tivemos uma resposta, mas depois não deu a nada. Ok, nem sequer foi marcada essa reunião, é isso, eu nem tive conhecimento dessa resposta. Os outros nem sequer responderam. Pronto, exato. Não deu em nada, portanto, não era uma questão prioritária, não era uma questão pertinente, não se pôde fazer, e com todo o trabalho que temos, obviamente, ficamos tristes e frustrados por não podermos assinalar o ano e por não podermos contribuir para a informação dos jovens tão importante para estas questões da fertilidade, mas de facto esbarramos com este muro e são tantas as prioridades, avançamos para resolver o problema seguinte. Agora, sabe como é que eu estou, Sra. Deputada, isto, deixem-me só partilhar isto, como é que eu estou a trabalhar nisto? Estou sozinha, juntamente com o Rotary Club de Oliveira das Mães, que é o concelho onde eu estou, já fiz reuniões nas escolas com a ajuda dos professores, em que reunimos vários anos de várias turmas, integrando isto no plano de curso e faço uma sessão de apresentação. É óbvio que beneficiam as escolas de Oliveira das Mães e os alunos, mas não beneficiam os alunos de todo o país, porque isto era obrigatório, era imperioso uma campanha mediática de ampla escala que pudesse informar e alertar os jovens para estas questões da infertilidade. Deixem-me só dizer, para finalizar, que depois será respondida às questões colocadas sobre os números da gestação de substituição em Portugal. Não há, de facto, as dezenas que se fala na comunicação social, as dezenas de pedidos, mas é verdade que há cerca de 100 contactos com o Conselho Nacional, com o Conselho da PMA, 104 pedidos de informação. Não são pedidos, não são requerimentos de gestação de substituição, mas são pedidos de informação. E reparem, os nossos 3 assessores, além de todas as competências que têm, dão resposta a estes pedidos de informação. E muitos deles são bastante extensos e complicados. E, portanto, estes 104 pedidos que nós temos podem não ter sido todos respondidos, mas vão ser respondidos. E, portanto, não são pedidos de gestação de substituição, mas são mais trabalho acrescido que a gestação de substituição trouxe para o nosso corpo de assessores. E, obviamente, que muitas dessas respostas, ou melhor, a maior parte dessas respostas são depois validadas por nós. Não na reunião, mas nos sucessivos e-mails que nós trocamos entre nós, porque não há um dia que nós não tenhamos que dedicar 1 hora ou mais do nosso dia de trabalho a processar os e-mails que recebemos e a dar resposta às solicitações e às vezes até a deliberar, em casos mais urgentes, via e-mail. Portanto, como é que isto se resolve? Também foi perguntado como é que isto se resolve. Resolve-se com um reforço do nosso corpo de assessores e resolve-se, ou poderá resolver-se, com um núcleo do Conselho Nacional de PMA, um núcleo permanente, dedicado permanentemente à resolução destes problemas, porque os desafios o trabalho vai aumentando, os desafios que aí vêm são muitos, nós queremos continuar este nível de qualidade e este nível de resposta do Conselho, nós e os senhores deputados e as senhoras deputadas. E, portanto, para isso, nós não podemos fazer milagres. Temos muito boa vontade, é verdade, temos muita disponibilidade, muito gosto, muita satisfação em trabalhar nestas matérias e em trabalhar no Conselho, mas não podemos fazer milagres e só com boa vontade não chegamos lá. E, portanto, é preciso haver
outro olhar para o Conselho para que o nosso trabalho seja produtivo e para que haja uma resposta com qualidade e uma resposta atempada e uma resposta cabal a todos os casais que se dirigem ao Conselho, casais e não só, com alargamento já não são só casais, a todos os beneficiários que se dirigem ao Conselho e que se dirigem aos centros de PMA em Portugal. Muito obrigada.